Olá, seja muito bem-vindo a este canal, o canal da Dirce. Se você chegou até aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que este canal continue a produzir videoaulas interessantes. Na videoaula de hoje, eu vou falar sobre a obra Caim, do autor português José Saramago, obra indicada para o exame discursivo da UERJ 2025. Se você é candidato, se você é vestibulando, então fique de olho, preste atenção nesta videoaula. Antes de começarmos a falar sobre a obra, é importante entender a etimologia da palavra Caim. Caim é um substantivo que tem muitos significados. Está associado, por exemplo, a obter ou provocar ciúmes, e também pode estar relacionado a algo adquirido, algo possuído, algo produzido, e até mesmo a palavra lança. Em algumas interpretações, também está associado à palavra criança. E quem foi Caim? Caim é o primeiro filho de Adão e Eva, segundo a narrativa bíblica, e ficou muito conhecido por ter cometido uma tragédia. Caim assassinou seu irmão Abel numa atitude de inveja e de raiva. É este Caim que vai ser apresentado por José Saramago nesta obra tão polêmica quanto as outras que o autor escreveu. Afinal de contas, Saramago é um escritor polêmico. Então vamos conhecer a escrita do Prêmio Nobel de Literatura, uma escrita muito diferente do que nós estamos acostumados, porque você precisa ficar atento, você vestibulando, você candidato ou você leitor, a maneira peculiar. Por que eu chamo a escrita de José Saramago de peculiar? Porque ela é diferente. Ele subverte o cânone literário, embora ele faça parte do cânone. O Saramago criou uma pontuação muito diferente do que nós estávamos acostumados. E o que falta no texto do Saramago? Falta o travessão, que é aquele marcador de interlocução. Na videoaula de hoje, eu vou mostrar para vocês um fragmento do romance que está na página 16. Você que tem esta edição da Companhia das Letras, abra na página 16 que você vai encontrar o capítulo que eu vou mostrar para vocês e vou analisar, mostrando como é que ele faz e como você, leitor, tem que fazer para identificar os interlocutores e os turnos de fala. Então, vem comigo que eu vou te ensinar. O capítulo que eu vou ler, um trecho do capítulo que eu vou mostrar para vocês, está lá na página 16 do romance. E começa assim: 50 anos e um dia depois desta afortunada intervenção cirúrgica, com a qual se iniciaria uma nova era na estética do corpo humano, sob o lema consensual de que tudo nele é melhorável, deu-se a catástrofe. Anunciado por um estrondo de trovão, o Senhor fez-se presente. Vinha trajado de maneira diferente da habitual, segundo aquilo que seria, talvez, a nova moda imperial do céu, com uma coroa tripla na cabeça, empunhando o cetro como um cacete. Eu sou o Senhor, gritou. Eu sou aquele que é. O jardim do Éden caiu em silêncio mortal. Não se ouvia nem um zumbido de uma vespa, nem o ladrar de um cão, nem um pio de ave, nem um bramido de elefante. Apenas uma bandada de estorninhos que se havia acomodado numa oliveira frondosa que vinha dos tempos da fundação do jardim, levantou voo num só impulso, e eram centenas, para não dizer milhares, que quase obscureceram o céu. Quem desobedeceu às minhas ordens? Quem foi pelo fruto da minha árvore? Perguntou Deus. Então, observe você, vestibulando, como o Saramago faz a troca de turno, como que ele anuncia a fala. Então, você vai ter que prestar atenção no seguinte aspecto: quando um personagem fala, ele começa com uma letra maiúscula, como é essa que eu estou mostrando aqui, ó. Quando o Senhor diz, quem desobedeceu às minhas ordens? Ó, então não tem travessão, não tem dois pontos. Então, você vai ter que entender que as falas vão começar sempre com uma letra maiúscula ou com uma capitular, que é aquela letra, em algumas edições, uma letra mais trabalhada.
Então o Senhor disse: quem desobedeceu às minhas ordens, quem foi pelo fruto da minha árvore, e depois ele diz: perguntou Deus. Numa outra videoaula eu vou explicar por que ele usa a palavra Deus com letra minúscula. Assim como vocês vão observar, a palavra Adão, a palavra Eva e Deus estão com letra minúscula, e isso vai ser assunto para a próxima videoaula. Bom, continuando aqui. Perguntou Deus, dirigindo diretamente a Adão. Um olhar coruscante, palavra desusada, mas expressiva, como as que mais o forem. Desesperado, o pobre homem tentou, sem resultado, tragar o bocado de maçã que o delatava, mas a voz não lhe saiu, nem para trás, nem para diante. Responde, tornou a voz colérica do Senhor, ao mesmo tempo que brandia ameaçadoramente o septo, fazendo das tripas coração, consciente do feio que era pôr as culpas em outrem. Adão disse, vírgula, olha só, observe, vírgula. Adão disse, vírgula, a mulher que tu me deste para viver comigo é que me deu do fruto dessa árvore e eu comi. Então, observe que depois do verbo dizer, então Adão disse, ao invés de colocar 2 pontos, o Saramago coloca uma vírgula e reproduz a fala de Adão. A mulher que tu me deste para viver comigo é que me deu do fruto dessa árvore e eu comi. Então, é desta forma que você vai entender a escrita saramaguiana. Ele usa aqui ele usa para marcar a sua escrita a inicial maiúscula. Você pode notar que tem poucos pontos, e para dar uma cadência na pausa, ele coloca aqui uma vírgula. Então, você sabe que a partir daqui é a fala de outro personagem. E depois que o Adão fala, continua assim, o narrador. Revolveu-se o Senhor contra a mulher e perguntou, vírgula, que fizeste tu, desgraçada? E ela respondeu, vírgula, a serpente enganou-me e eu comi. Falsa, mentirosa, aí já é a fala do Senhor. Perceberam? Ele troca a fala com vírgula. Então, ao invés de colocar um ponto no final da fala do personagem, ele coloca uma vírgula e começa com uma letra maiúscula. Então, é preciso entender aqui, né, que o José Saramago, ele identifica os interlocutores da obra saramaguiana, são identificados aqui com a letra maiúscula. Então, é uma questão de observação e treino. Daqui a pouco, à medida que você continuar lendo, isso já não vai mais não vai ser empecilho para a sua leitura. Você vai compreender exatamente quem está falando, o turno de fala, a troca de interlocutor, quando você percebe esses aspectos da escrita saramaguiana. Então, gente, esse novo aspecto formal proposto aí por Saramago, ele revoluciona a literatura brasileira, perdão, a literatura portuguesa, a literatura internacional, né? E remete ao ritmo da língua falada. Então, o Saramago explica por que ele coloca vírgula, por que ele não coloca travessão, por que ele usa pouco sinal de pontuação. Ele quer aproximar o texto da oralidade, da língua falada. Então, isso vai para além do fluxo do pensamento, porque na oralidade, segundo Saramago, não há sinal de pontuação, e não há mesmo. O que nós temos na oralidade? Nós temos pausas marcadas pela respiração. E também é uma forma que o Saramago encontrou de provocar o leitor. Provocar de que forma? Fazendo com que o leitor raciocine sobre o texto, que ele beba estas palavras, que ele consiga olhar, né, lançar um olhar diferenciado para o texto, tentando entender ali o sentido, né, das palavras, como se fosse uma conversa, como se fosse um diálogo bem marcado, um diálogo em que as pessoas não usam sinais de pontuação, porque na fala nós não usamos. Então, ele fala o seguinte, que ele provoca o leitor, para o leitor adotar essa postura ativa durante a leitura e complementando aí a obra com o raciocínio, com o exercício de apreciar as palavras. Então, essas são palavras de José Saramago. Bom, ele inovou, então, a maneira como se utiliza o ponto final e a vírgula, porque ele prefere chamar de sinais de pausa e não de sinais de pontuação. Bom, se você não entendeu, abra
a sua obra e comece a observar que toda vez que ele troca de fala, ele usa uma vírgula e começa com uma inicial maiúscula, como essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Bom, espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só, mas ainda tem muitas coisas para falar sobre o texto de José Saramago. Vou falar sobre o tipo de narrador, vou explicar o porquê das iniciais minúsculas nos nomes próprios e aguardo vocês até a próxima videoaula.